Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 38 do nosso podcast O Pai Old School. O meu nome é Rafael Henriques e hoje eu queria falar sobre 3 formas de uma criança estar motivada ou as 3 motivações de uma criança. Isso aqui é muito importante, eu já fiz um post sobre isso há um tempo atrás, se não me engano no meu perfil pessoal, mas feed de Instagram é um negócio complicado porque as coisas se perdem, depois você nunca mais acha, fica perdido, é difícil de achar. Então, é um conteúdo que é legal, que é importante, que é interessante e que se perdeu lá no limbo lá do feed. Saudades, né, de quando tinha o Orkut e aí as coisas tinham um lugar onde elas ficavam, né? Então você vai ali e tá ali. O feed do Instagram, ele some com tudo, né? O YouTube ainda tem uma coisa melhor que ele indica, né? Quando tem assunto parecido, ele indica o seu vídeo. Ele tem uma barrinha de busca que é muito eficiente. Então, quando tem uma palavra parecida, ele indica o seu vídeo. O Instagram não. O Instagram sumiu ali, nunca mais ele indica aquilo para ninguém, aquilo não volta para ninguém, ninguém mais vê aquilo. E é isso, né? Então, eu achei legal falar sobre isso porque é um assunto extremamente importante e é pouco falado, né? E outro motivo também de eu ter tentado trazer isso agora, de eu trazer esse conteúdo agora, é que ele é de uma educadora chamada Catherine Lecuyer. A Lecuyer é eu não sei se ela é psicóloga ou se ela é pedagoga, alguma coisa desse tipo. Ela tem 2 livros bem famosos aqui no Brasil. Um é o Educando na Curiosidade e o outro é Educando na Realidade. Esse conceito ela trouxe no Educando na Realidade, que é um livro que eu já li de capa a capa, é excelente. Os livros da Lecuyer vocês podem comprar de olhos fechados, que é uma leitura interessante, uma leitura tranquila de fazer, mas com muito dado, com muita relação com o mundo real. Então, fica aí a indicação, inclusive porque ela tem uma entrevista dela no Estadão, de 2017, se não me engano. Eu já tinha lido ela um tempo atrás, me deparei com ela outro dia, meio que sem querer, e aí eu até coloquei lá no nosso grupo VIP, e aí, se você tem interesse de entrar no nosso grupo VIP, receber algum conteúdo a mais que não tem aqui, que não tem no Instagram, que não tem no YouTube, o link eu vou deixar na descrição a partir de amanhã. Hoje estou gravando sexta-feira, 11h57. Então, sábado, assim que eu acordar amanhã, eu vou colocar os links aqui, que o computador já está desligado, eu não consigo colocar os links de forma manual aqui no celular. Então, quais são as 3 formas de... Quais são as 3 formas de motivação de uma criança, né? A criança ela pode ter 3 formas de motivação. Geralmente, a primeira delas é a mais comum e a segunda ela é bem menos comum. Poucos pais chegam a despertar esse tipo de motivação na criança. A terceira, então, aí que, cara, praticamente nunca você vê isso, porque os pais também não entendem dessa motivação. Então fica aqui, presta atenção, fica até o final, que eu acho que existe uma chance muito grande de você estar ouvindo isso pela primeira vez, e isso é um assunto muito importante. A primeira é a motivação externa, né? Uma criança ela tem estímulos externos e aqueles estímulos vão fazer ela tomar certas ações. O mecanismo mais clássico disso é o sistema de recompensa, né? O sistema de punição e recompensa. Então a criança ela tá indo mal na escola, ela não quer estudar, as notas estão ficando ruins, e aí o pai ou a mãe fala assim, então você não está estudando e tal, mas aí se você estudar, se você tirar nota boa, você vai ganhar alguma coisa no final do bimestre, no final do semestre. E a criança, pensando naquela recompensa, ela vai então começar a estudar de uma forma um pouco mais atenta, de uma forma um pouco mais frequente, e aí ela vai melhorar as notinhas dela, e aí no final do prazo lá, do bimestre, semestre, do final do ano, ela vai ganhar um presente. Então ela
é uma motivação externa, ela não está dentro da criança, essa motivação. É uma coisa que vai vir de fora, é uma promessa dos pais. E aí ela se sente motivada, ela se sente, enfim, né, motivada mesmo, ela sente que ela precisa tomar aquela ação de estudar, porque vem um estímulo de fora prometendo alguma coisa. Não preciso nem falar que esse tipo de coisa não se sustenta, porque você vai precisar ficar dando coisa para a criança para sempre, para que ela faça as coisas do jeito correto. Não é exatamente isso que a gente está imaginando para um filho, porque imagina, na hora que você para de dar estímulo externo, ou na hora que você sai de perto, ou, enfim, se tem um distanciamento, né, dessa criança, ela nunca mais faz nada que presta, ela vai fazer só um monte de porcaria porque ela não tem recompensa para aquilo, ela fica viciada em recompensa. E piora, até piora um pouco, ela vai esperar isso do mundo, então ela vai esperar que as pessoas estejam no mundo, né? Quando ela sai de casa, quando ela for trabalhar, ela vai esperar que o mundo fique dando recompensas para ela o tempo todo. E que isso, obviamente, não vai acontecer. E quando isso não acontece, ela vira uma pessoa frustrada, mimada, ressentida. E aí entra aí vários problemas sociais, talvez até problemas de neurose, porque ela começa, o mundo que ela tem na frente dela não é igual ao mundo que está dentro da cabeça dela, vai ter um conflito nisso daí. Então pode ser que ela desenvolva algum tipo de neurose também. Isso é o mais comum, tá? É o tipo de estímulo que é mais comum entre os pais e mães hoje em dia. Hoje em dia e desde sempre, né? Vamos inocentar, digamos assim, o pessoal mais antigo também, porque isso sempre foi bem comum. A segunda é ótimo, a Pablo Vittar, né? O segundo tipo de motivação é a motivação interna. É um tipo de motivação que é um pouco melhor, né? E aqui, nesse ponto, já são até bem poucos pais que chegam nisso, a desenvolver isso na criança. Assim, olha, a criança chega num ponto que ela faz as coisas sozinha, ela não precisa de um estímulo externo, ela tem uma meia dúzia de gatilhos internos, seja por responsabilidade, seja por medo, talvez, seja por qualquer tipo de estímulo interno, ela vai ela mesma tomar as próprias decisões e vai agir no mundo de acordo com motivações internas. Ela não vai ficar dependendo de ficar ganhando biscoito, né, no sentido figurado, de ficar ganhando biscoito para fazer um truquezinho. Fica igual o papagaio, né? O papagaio faz um truquezinho e ganha biscoito. E aí ela passou dessa fase, ela já não é mais um papagaio, ela é um ser humano já que toma ações deliberadamente. Só que isso também não chega no ponto que a gente precisa. Por quê? Porque as motivações podem estar desreguladas, né? Às vezes ela tem alguns valores que foram inculcados nela ou foram transmitidos pelos pais que não são valores tão legais e ela vai ter motivações internas, é verdade. Ela não vai precisar de estímulos externos, é verdade. Mas são coisas que não edificam a alma dessa criança. Ela vai fazer coisas de forma, às vezes, errada, de forma buscando objetivos, né, que não levam nada a lugar nenhum ou podem levar para lugares ruins. Aí você pode pensar, sei lá, num adolescente que começa, talvez usar droga e tal. É uma motivação interna, mas que não é exatamente o que a gente está querendo. E aí a gente chega na terceira motivação, que é a motivação transcendente. E esse deveria ser o objetivo final de todo pai. Por quê? Porque ela não está mais preocupada com as motivações internas dela. Ela está preocupada com alguns valores que são valores transcendentes, são valores que são verdades pelo mundo, que precisam ser buscadas para que haja de fato uma edificação da alma dessa criança. Então, a Lecuyer cita 3 valores, né? São 3 coisas que vão ser bússolas para que essa criança haja independente da motivação interna dela.
Então, veja bem, ela tem uma vontade, ela tem uma inclinação e ela deixa de fazer talvez o que ela quer fazer por vontade própria para seguir esses valores. E quais são esses valores? É a verdade, a bondade e a beleza. Então, ela seguindo esses 3 valores, mesmo que ela queira fazer outra coisa, ela vai deixar de fazer essa outra coisa para seguir os valores de verdade, bondade e beleza. E qual que é a vantagem disso? É que essa criança vai se mover pelo mundo de uma forma muito mais correta. Porque você tem aí uma noção de moralidade muito forte e um sentido de transcendência mesmo. A beleza, por exemplo, ela precisa ser alcançada, precisa ser buscada no sentido de quase que de um encontro com o divino, né? Se você pensar nas obras do Tolkien, por exemplo, em Senhor dos Anéis, o Hobbit, ele coloca algumas criaturas ali como próximas, mais próximas, né, do que os homens, de algo divino. Você pensa num elfo, por exemplo, e naquelas cidades élficas lá, Valfenda e tal, você pensa em algo que tem uma beleza muito acima do normal. Então, quando você busca a beleza, não no sentido de satisfazer apetites baixos, por exemplo, apetite sexual, buscando realmente entrar em contato com o divino, né? E a verdade também, como entrar em contato com o divino, a bondade do mesmo jeito. Então, são valores que vão ser buscados. Talvez você nem consiga todas as vezes se guiar por esses valores, porque a gente é meio fraco mesmo com relação a certas inclinações, mas mesmo assim, eles são o norte, eles são a bússola. Então imagina o poder que é uma criança ser educada dessa forma, né? Dela ter que fazer as coisas não porque ela tem uma recompensazinha, e ela ter que fazer as coisas não porque ela tá afim de fazer, não porque ela quer, mas porque é o certo a ser feito. Porque ela está buscando ali a verdade, ela está buscando ali a bondade e ela está buscando a beleza, muitas vezes abrindo mão daquilo que ela gostaria de fazer. Então, uma criança que cresce com esse tipo de orientação, com esse tipo de motivação, muito provavelmente vai ser um adulto que vai ser muito mais útil para as pessoas em sua volta, porque ele está acostumado a abrir mão de certos luxos, certas coisas, para buscar a bondade, por exemplo, que envolve várias coisas, mas uma das coisas que pode envolver talvez dar esmola toda vez que ele puder. A verdade, por exemplo, ele pode ter um senso de quase que de justiça muito bem desenvolvido, mas no caso de às vezes estar numa discussão com a esposa, e aí ele percebe que ele realmente fez alguma coisa errada, e aí ele vai caminhar no sentido de encontrar a verdade naquela situação, e ele vai poder falar, não, realmente, eu errei nisso aqui, me desculpe e tal, vou tentar... Então, esses reflexos de buscar esses 3 valores vão ecoar pela vida toda da criança, e ela vai ser uma pessoa muito mais bem resolvida. Então, esse é o ponto. Então, recapitulando aqui só para a gente encerrar, a motivação externa, que é a mais comum, motivação interna, que é um pouco menos comum, e a motivação transcendente, que é a busca pela verdade, a bondade e a beleza. Então, é isso. Procurem, de verdade, os livros dela não são caros, são livros gostosos de ler. O Educar na Curiosidade, eu tenho ele aqui. Aliás, Educar na Realidade. Agora eu tenho os 2, na verdade. Um deles eu li. É o da Realidade. Educar na Realidade é o que eu li. É muito bom. Fala muito sobre a questão de tela. Muito sobre a neurociência envolvida na questão das telas. É um pouco desesperador até. O outro livro, o Educar na Curiosidade, eu não cheguei a ler, mas está aqui, está na lista, já está... Em breve, assim que eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Fica a dica aí para vocês, então. Muito obrigado e até a próxima.